Sobre o terrorismo, mais uma perspectiva de um zoroastrista. A história nos mostra por vezes que certas interpretações clericais ou religiosas tendem a justificar a agitação ou a violência em nome da religião ou de Deus. É frequentemente a disparidade e o isolacionismo que levam à ignorância, causando agitação política e finalmente violência. A maioria dos zoroastristas vem de regiões que atualmente testemunham conflitos, ou seja, o Oriente Médio, o Paquistão e a Índia. O zoroastrismo nos fornece um pensamento crítico e central. A partir disso podemos encontrar novos caminhos para o progresso, especialmente em tempos de conflito. Aterrorizar é incutir medo, assustar ou fazer tremer. O terrorismo é a violência sistemática cometida por grupos para intimidar uma população ou um governo para que conceda exigências. A série de ataques de 11 de setembro de 2001 certamente se qualifica como atos de terrorismo. Na história mais recente, matar pessoas inocentes na guerra tem sido menos aceitável em comparação com a história anterior, onde os inocentes eram os alvos. Muitos americanos que procuram justiça argumentam que a violência, como resposta, não é a resposta. Mais vidas inocentes perdidas não resolverão nada. Por exemplo, em resposta ao terrorismo de 26 de fevereiro de 1993, quando um caminhão-bomba explodiu abaixo da torre norte do World Trade Center, o presidente dos Estados Unidos na época observou que a ação militar não deveria ser uma resposta automática. Os perpetradores do ato terrorista deviam ser levados à justiça através da aplicação da lei, de sanções econômicas ou de outras medidas legais antes de se recorrer à ação militar. Contudo, depois do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sentiram a necessidade de uma ação militar para proteger o seu povo de ameaças futuras. Tais atos organizados de violência podem ser causados por agitação alimentada por disparidades sociais, econômicas e políticas, isolacionismo e ignorância. No século XX, a disparidade social e econômica foi acentuada em 80-1, a favor do Ocidente. Hoje é de 300 ou 400-1. Isso perpetua a pobreza e o sofrimento pelos quais, em última análise, a nossa sociedade global é responsável. Podemos começar a aliviar o sofrimento dentro das nossas próprias fronteiras, pois a caridade começa em casa. Além das doações monetárias, isso inclui ensinar ou orientar, ouvir ou servir de qualquer forma, que é uma definição mais ampla de caridade. A caridade tem feito parte da gloriosa história da comunidade zoroastriana, mas em tempos mais recentes só observamos indivíduos excepcionais fazendo caridade. Outro pré-requisito potencial do terrorismo é o isolacionismo. Os Estados Unidos são por vezes bastante insulares, em parte devido ao fato de colocarem seus objetivos nacionais acima das necessidades globais. Embora isso seja necessário e não desconsidere as grandes doações que os estadunidenses têm contribuído em todo o mundo, raramente eles se concentram fora das suas próprias fronteiras. A CNN americana, por exemplo, cobre as notícias do mundo em minutos, mas se concentra no envolvimento dos Estados Unidos no exterior e tem uma cobertura limitada de outras questões globais importantes. Por isso, para se melhorar como nação e vizinho, precisamos ter uma visão mais objetiva e crítica da credibilidade que damos aos acontecimentos estrangeiros. Nesse sentido, só recentemente os próprios norte-americanos começaram a compreender como eles são vistos no exterior. Ter a oportunidade de viajar para fora do país tem sido melhor do que qualquer educação. Quase sempre, damos como certo a maior parte do que temos, uma vez que não conhecemos verdadeiramente nenhum outro caminho. Sair das nossas fronteiras traz uma melhor compreensão da nossa própria cultura, país e valores. Além disso, temos um vislumbre de outra cultura ou país. Nos nossos próprios bairros, raramente compreendemos as outras culturas que nos rodeiam. Pela experiência de qualquer estadunidense no estrangeiro, pode-se chegar à conclusão de que muitos países consideram os Estados Unidos ricos, moralmente frouxos ou hipócritas e sedentos de poder. Isso não é difícil de compreender, quando se olha os Estados Unidos da perspectiva do outro país. Não percebemos que as nossas exportações em pensamentos, ideias, meios de comunicação e consumismo transmitem uma mensagem distinta sobre os nossos valores e cultura. Por exemplo, o que os Estados Unidos exportam para outros países são programas de TV, cigarros,
ícones de consumo como tênis, álcool e fórmulas infantis. Isso leva muitos a acreditar que esse é o estilo de vida geral norte-americano. Na verdade, se examinarmos a imagem retratada no exterior, pode não ser irrealista que outros países tenham as crenças que têm sobre os Estados Unidos. Da mesma forma, os meios de comunicação social recentes confirmam que os estadunidenses também têm uma visão limitada da vida e da cultura no Oriente Médio. Na verdade, poucos de nós compreendemos o que é uma vida de pobreza dentro das nossas próprias fronteiras. A ignorância começa em nosso próprio quintal. As diversas formas de terror não são novas nos centros das cidades, nas mulheres vítimas de violência ou nos que trabalham para as agências de proteção da criança ou para as clínicas de saúde da mulher. Eles lidam rotineiramente com racismo, abusos, ameaças, bombas e morte. No exterior continua a haver derramamento de sangue em vários lugares. Para muitas pessoas esta não é uma existência incomum. Mas esta não era a nossa existência. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o medo atingiu não apenas alguns de nós, mas todos nós, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. O nosso conhecimento sobre os costumes e valores de outras culturas é incompleto, e consequentemente, com o tempo, tais conceitos errados se tornam uma realidade percebida. No entanto, como zoroastrianos, o que podemos aprender com isso e o que podemos oferecer para tal situação? Certa vez o Dalai Lama disse que a história mostrou que os zoroastrianos se adaptam bem. Mudando-se para a Índia, eles se aculturaram em novos territórios profundamente penetrados pelo hinduísmo e pelo budismo. A tradição dos zoroastristas na Índia foi obrigada a adotar novos vocabulários e ideias. Isso é muito comum porque nenhuma espécie pode se colocar fora do mundo. Da mesma forma, outras religiões incorporaram os princípios zoroastrianos. Assim, a importância do zoroastrismo não reside no número daqueles que o professam, mas sim na influência que exerceu sobre outras religiões. Em outras religiões, o mal é mal por sua própria natureza. Isso é fundamentalmente diferente no zoroastrismo, onde o mal não é criado, mas sim uma escolha. Conforme consta no Yasna, capítulo 30, verso 3, nós somos incumbidos por Zaratustra de discriminar entre o bem e o mal, afinal, temos livre arbítrio para escolher. Zaratustra nos ensina que somos continuamente confrontados com escolhas. Aprendemos com os sucessos e os fracassos, avançando ou retardando a verdade, dependendo das nossas decisões. Mesmo não conseguir escolher, é uma escolha. Devemos ouvir o que os outros têm a dizer, refletir com clareza sobre o assunto e fazer um julgamento independente, cada um por si. Conforme declarado no Yasna, capítulo 30, verso 2, é através da nossa tomada de decisão sobre o bem e o mal que nós podemos evoluir e nos tornar iluminados como indivíduos. O ensinamento de Zaratustra é baseado na escolha individual, no julgamento individual e na responsabilidade individual. Mas ele também ensina que nenhum de nós pode fazer isso completamente sozinho. Cada um de nós, para fazer isso, deve dar e receber ajuda. O próprio fundamento do zoroastrismo é o de Vohumaná, que é o uso de nossa boa mente para seguir o caminho de acha ou retidão e justiça. Deveríamos exercer esse direito nos informando. Nesse sentido, a estudiosa britânica de línguas iranianas e autoridade em estudos sobre o zoroastrismo, doutora Mary Boyce, observa que os zoroastrianos buscam pelo melhor propósito, ou seja, Vahistamaná, conforme dito no capítulo 31 do Yasna. Além disso, em ações e ensinamentos, pode-se exercer suas convicções de livre e espontânea vontade. Então, levante a voz o orador falso ou o orador verdadeiro, aquele que sabe ou aquele que não sabe, cada um, de acordo com seu próprio coração e mente. Embora Zaratustra não nos deixe uma receita exata, aprendemos que nossas melhores armas são nossas mentes. O pensamento crítico é a nossa raiz para bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Assim, Zaratustra nos ensina que aprender com nossa série de boas e más escolhas ajuda nosso progresso. Aprendemos com a religião zoroastriana que podemos escolher por conta própria os seguintes caminhos: educar-nos sobre outros países e culturas, interagir mais do que casualmente com outras culturas dentro e fora do nosso país, obter uma compreensão objetiva de qualquer situação, observando as perspectivas e os fatos antes de formar opiniões,
fornecer o que pudermos em ajuda para os outros em bens e espécie, reservar um tempo para ajudar aqueles que necessitam de nossas próprias forças e qualidades, evitar ativamente que generalizações incorretas e equívocos sejam perpetuados, e exportar valores positivos sobre o nosso próprio país e outros países. Para finalizar, vale aqui parafrasear o verso 5 do capítulo 43 do Yasna. A liberdade concedida à humanidade por Deus é uma coisa incrível, e seu uso indevido só leva à desgraça eterna.